aberta aí nesse texto de 1 João, capítulo 3, dando continuidade aqui, certo? O apóstolo João, queridos irmãos, ele faz uma transição aqui, da segunda vinda de Jesus Cristo para a sua primeira vinda. Veja só que no versículo 3 do texto estudado, João ele estava falando sobre a vinda de Jesus, e nesse texto ele diz: a si mesmo se purifica todo que tem essa esperança, e ele está falando da vinda de Jesus. Mas agora João ele retorna para a primeira vinda, e João vai trabalhar a vida de Jesus, certo? E o nosso relacionamento, a nossa conexão com essa primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, por esse motivo, nós podemos dizer aqui a grande obra de Deus, o Filho, certo? A grande obra de Deus, o Filho. A base para um viver santo está, de fato, fincada nessa obra, nessa vinda do Senhor Jesus Cristo a essa terra, ok? Jesus Cristo, ele já realizou a sua primeira, eu diria assim, a sua primeira missão nessa terra, que foi regenerar o homem, trazer salvação, restauração para esse homem, certo? E isso tudo se consumará quando ele voltar a segunda vez, como nós bem temos estudado já aqui na palavra do Senhor, aqui no templo também, nós temos estudado que um dia ele voltará para levar a sua igreja, e por este motivo é necessário que nós estejamos sempre atentos à obra primária de Jesus Cristo, certo? E assim, com base naquilo que Cristo fez, possamos viver uma vida de santidade e uma vida de retidão na presença do Senhor, irmãos. Essa obra de Deus, o Filho, ela pode ser descrita de duas formas, como nós podemos observar aí na tela aqui, né? Em primeiro lugar, Jesus ele se manifestou para tirar os pecados. No versículo 5, leia comigo aí, versículo 5 desse texto, leia novamente, diz assim a palavra do Senhor: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. João está falando de quem? João está falando a respeito da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele diz: sabemos também que ele, ou seja, Jesus Cristo, se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado, irmãos. Aqui a obra de redenção dos pecados, né? Ou seja, a obra realizada por Jesus Cristo, essa sua manifestação para tirar os pecados, é muito importante. E essa obra, ela foi realizada de forma plena, como nós podemos observar através da Escritura. E Jesus fez isso por sua impecabilidade, certo? Por sua impecabilidade. E Jesus Cristo manifestou assim, meus queridos amados, o seu grande amor pelo homem, Jesus, ele veio com um propósito específico: salvar o homem perdido. E quando Jesus Cristo veio a essa terra, ele não veio na ignorância, irmãos, certo? Jesus, ele bem sabia o que ele vinha fazer aqui nessa terra. Jesus não veio para ignorar o pecado, ou para desculpá-lo, ou considerá-lo de fato algo inofensivo. Pelo contrário, Jesus sabia o que era o pecado, e sabia a desgraça e a destruição que o pecado ele causava na vida da pessoa. E foi por esse motivo que ele veio para tirar o pecado, para descentralizar, para destruir essa obra do inimigo. Então Jesus Cristo veio ao mundo para salvar o seu povo, para restaurar a vida do homem e reaproximá-lo de Deus. Foi isso que nós aprendemos, é isso que nós aprendemos na palavra do Senhor.
quando nós lemos, queridos irmãos, em Mateus capítulo 1, versículo 21, ali, então, diz a palavra que Jesus Cristo veio ao mundo para ser salvador, para salvar o homem dos seus pecados. É óbvio, é claro, foi essa a declaração do anjo, certo? Em relação à anunciação da vinda de Jesus. Ele disse a Maria que ela deveria colocar o nome de Jesus, porque ele salvaria o seu povo de seus pecados. Então Jesus veio para ser o Salvador. Também, irmãos, ele entrou no mundo como esse Senhor e Salvador, conforme declara ali em Lucas capítulo 2, versículo 11. É claro o texto. João, no Evangelho, no capítulo 1, no versículo 29, registra a declaração de João Batista, quando viu o Senhor Jesus Cristo. Diz que no outro dia, então, ele vendo Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Jesus é o Cordeiro prometido para o sacrifício, Então João, ele está trabalhando isso, e João vai mostrando para os seus ouvintes, para os seus leitores, a importância, né, da vinda e da obra realizada pelo Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Jesus, ele tira os pecados carregando-os em seu próprio corpo. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele se fez pecado por nós, diz a palavra do Senhor. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelos nossos pecados. Ele se fez pecado por nós. O castigo, diz o profeta Isaías, que nos traz a paz, estava sobre ele. E é interessante nós olharmos essa declaração de Isaías, para que nós pudéssemos ter essa tranquilidade que nós temos hoje, da salvação eterna. Jesus pagou o preço. É por esse motivo que João Batista, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 28, está dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Isaías já havia profetizado sobre esse Cordeiro, né? Sobre a pessoa, o sacrifício de Jesus Cristo. E é por esse motivo que Jesus, ele então se oferece para morrer no lugar do homem pecador, irmãos. É necessário sabermos que a Escritura nos diz que Jesus, além de nos perdoar os pecados, também ele rompe com o domínio do pecado na vida do ser humano, na vida da humanidade. Veja comigo, abra sua Bíblia e veja comigo Romanos capítulo 6, para que nós possamos entender com mais clareza. Romanos capítulo 6, versículos 6, 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos: atente para a obra, a grande obra que Jesus Cristo realizou por nós. Diz a Escritura, Romanos 6, 6, diz: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais o pecado. Olha só, irmãos, e não sirvamos mais o pecado como escravos. Versículo 11, ele está dizendo: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Versículo 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Eu não sei se os irmãos entendem com clareza o que Paulo ele está escrevendo àqueles irmãos romanos, certo? Mas o que ele está dizendo é que em Cristo Jesus nós também fomos crucificados. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos então ser instruídos, e a palavra diz que Jesus Cristo, ele morreu pelos pecados
passados, presentes e futuros. Ou seja, todos os pecados em Cristo Jesus foram pagos. Jesus pagou pelos pecados dos patriarcas. Jesus, ele pagou pelo pecado dos israelitas que viveram lá no deserto. Sabe por quê? Porque todos aqueles sacrifícios que eram feitos, que eram apresentados diante de Deus, apenas aplacava a ira de Deus. E todos aqueles pecados deveriam ser agora ratificados. E isso acontece quando Jesus Cristo morre na cruz. Quando Jesus Cristo morre na cruz, todos aqueles pecados agora são de fato perdoados. E os pecados futuros também. Isso quer dizer que todo pecado que você há de cometer ainda, há de infligir sofrimento sobre Jesus Cristo, porque ele já morreu pelos pecados que você ainda há de cometer. É por esse motivo que a palavra de Deus, ela nos conduz a viver uma vida de santidade, porque todas as vezes que nós pecamos, nós entristecemos ao Senhor, irmãos, entristecemos ao Senhor. Então, atente para a palavra do Senhor nosso Deus. Então, nós precisamos entender que nós já fomos crucificados em Cristo Jesus. O nosso velho homem, ele está crucificado, mas também a palavra de Deus diz que nós fomos ressuscitados com Cristo. Ou seja, quando Cristo triunfou sobre a morte, rompendo ali saindo daquele sepulcro sombrio, Jesus Cristo, ele trouxe esperança, e Jesus também trouxe-nos em sua companhia, porque nós estávamos em Cristo Jesus. É isso que a palavra de Deus, ela nos ensina. É por esse motivo que João, ele está ensinando o povo sobre esse sacrifício de Jesus, que tira o pecado do homem. Ou seja, nós já não vivemos mais como escravos do pecado. A palavra de Deus diz que o pecado, ele já não nos domina. E isso nós devemos parar para refletir essa palavra e pensarmos sobre a nossa vida, a nossa maneira de ser, a nossa conduta. Em segundo também, queridos irmãos, Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Veja, primeiro ele se manifestou para tirar os pecados, e depois ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Veja só no versículo 8 do texto, na parte B do texto lá, ele diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O diabo, irmãos, ele é o pai do pecado. O pecado, ele gera morte, e o diabo veio para roubar, matar e destruir, como bem falou o Senhor em João, capítulo 10, versículo 10, certo? Ele é assassino e ladrão, ele é mentiroso, ele é enganador, ele é tentador e é destruidor, ele é a serpente sedutora e o dragão devorador. O Filho de Deus veio não só para tirar os pecados, mas para destruir as obras do diabo. Jesus, ele desbancou os principados e potestades, irmãos, quando ele vence na cruz. Ele esmagou a cabeça da serpente. Aí você pensa em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus, olhando para o homem caído, para Adão e Eva, caídos pós o pecado, ele diz que eu suscitarei um descendente da mulher que esmagará a cabeça. E é exatamente isso. Quando Jesus triunfa na cruz, quando Jesus ressuscita, ele traz consigo a vitória. E é por esse motivo, queridos irmãos, que Jesus é aquele que esmagou a cabeça da serpente. John Stott, queridos irmãos, John Stott,
ele diz que moralmente a obra do diabo é tentar para o pecado. Fisicamente é infligir doenças. Intelectualmente, seduzir para o erro. E espiritualmente, afastar a pessoa de Cristo. E é exatamente isso que ele faz. Vivemos em um mundo globalizado, vivemos em um mundo totalmente dominado pela tecnologia, pelo conhecimento, pelo entendimento, e é impressionante como Satanás, ele tem arrastado multidões de pessoas que se intitulam inteligentes e sábios, e por conta dessa inteligência, muitos estão levados para distante do Senhor, e nós precisamos pensar sobre isso. A palavra grega, queridos irmãos, não significa aniquilar, mas privar de forças, tornar impotente. É exatamente isso que Satanás faz. Quando ele seduz a pessoa, ele vai sugando-lhe a força, de forma que a pessoa fica impotente de se livrar das suas garras. É o que acontece. É como a droga, é como uma pessoa que começa com pequenas doses e começa, daqui a pouco ele está tão dominado por aquela substância que ele já não tem mais forças para sair daquela situação, a não ser que alguém interfira de forma drástica, tirando daquela situação, arrancando daquela situação de morte, e comece a tratar a sua vida, cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, cuidar do seu coração. É exatamente isso que Deus faz com o ser humano, através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. A destruição, queridos irmãos, foi uma soltura, como se essas obras diabólicas fossem correntes que nos prendessem. A obra do diabo continua, queridos irmãos, o diabo ele continua agindo, mas ele já foi destruído. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo triunfou nele, ou triunfou dele na cruz, e ele já é um inimigo vencido, mas ele continua atuante. Jesus venceu, mas o diabo continua ainda, porque o dia da consolidação chegará. Enquanto isso, é necessário que nós estejamos alertas, atentos, porque nós não o servimos mais como escravo, como diz a santa palavra de Deus. Também, irmãos, nós podemos observar a grande malignidade do pecado. A grande malignidade do pecado. A pecaminosidade, queridos irmãos, e a malignidade do pecado podem ser observados por intermédio de alguns pontos. Vejamos no versículo 4, primeiro, nós podemos observar aqui a essência do pecado, a essência do pecado. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei. Eu quero bem frisar para os irmãos sobre a questão de transgredir a lei. A lei. Geralmente, quando a gente pensa na transgressão da lei relacionado com pecado, a gente, como cristão, sempre quer olhar para a Escritura. Então, a gente procura na Escritura quais são os princípios, quais são as leis que a palavra ela nos apresenta para que nós não venhamos infringir. Mas a Escritura está dizendo que é toda a lei, irmãos. Tudo aquilo que se estabelece como lei, certo? Tudo como lei. Vejamos um caso simples. Em casa, seu pai diz para você: meu filho, eu não quero que você mexa nesse objeto. Né? Ele deu uma ordem, ele estabeleceu uma lei. Mas você decide pegar aquele objeto, né, para fazer alguma outra coisa, e você está infringindo, você está quebrando uma lei, e isso é pecado, irmãos,
E isso é pecado. Certo? Às vezes a gente tem uma ideia de que pecado é roubar um carro, pecado é cometer adultério, pecado é matar alguém, tudo isso é pecado. Como pecado também é você roubar uma balinha. Chega num comércio, chega lá, né? O comerciante vira a costa, você pega uma balinha e coloca no bolso. O mesmo pecado de você ter roubado um carro é o mesmo pecado que você cometeu de ter roubado a balinha. O valor pode ser outro, mas a ação é a mesma. Você está entendendo, irmãos? Então, pecado é a transgressão. Não existe pecado mortal e pecado venial, não. Pecado é pecado, irmãos. Quem rouba uma pequena peça é capaz de roubar um grande objeto de valor. É por esse motivo que Jesus diz: aquele que é fiel no pouco, é fiel no muito. Você está entendendo? Porque é nas pequenas coisas que nós provamos a nossa fidelidade, o nosso comprometimento. Então, quando a palavra de Deus está falando sobre essa questão, sobre essa essência do pecado, é exatamente isso. Pecado é pecado. Conforme nós podemos observar no versículo 4, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei. O apóstolo João diz que a essência do pecado é, de fato, a ilegalidade. A palavra grega aqui, irmãos, amônia, significa ilegalidade, transgressão. O pecado não é apenas uma falta negativa. Existe uma outra palavra que diferencia também, que é amartia, ou seja, uma injustiça ou falta de retidão. É uma outra palavra designada para o pecado. E tem uma outra palavra, adíquia, mas essencialmente uma ativa rebelião contra a vontade de Deus, ou a violação da sua santa lei. Este fato, irmãos, é tão sério, que o anticristo, segundo a palavra do apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, o anticristo, ele é chamado de o homem do pecado, o homem sem lei. Porque ele, de fato, regerá o mundo dessa forma. Segundo as Escrituras, irmãos, o pecado é a transgressão, como também a omissão. Pecado é você deixar de fazer aquilo que é estabelecido pela lei, é você não fazer aquilo que a lei lhe manda, não é isso? Ou você quebrar aquele compromisso, segundo a lei, mas também é você se omitir em fazer uma coisa. Tiago, no capítulo 4, versículo 17, Tiago ele diz lá, se você sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso você está pecando. É claro. Então pecado não é só matar, não é só roubar, não é só falar mal da vida do outro, não é se intrometer na vida, não é só isso não, irmãos. Pecado é quando você sabe que deve ajudar alguém e você se omite em ajudar, e aquela pessoa acaba sofrendo porque você não ajudou. Isso também é pecado. E de todas essas coisas, você prestará conta diante de Deus. Por esse motivo, devemos ter cuidado. Segundo lá, queridos, também, versículo 5 do texto de 1 João, capítulo 3, no versículo 5, ele diz: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados. Ou seja, nesse versículo 5, nós podemos observar aqui a ação do pecado, irmãos. Veja só, se Cristo se manifestou para tirar os pecados, conforme diz o versículo 5, e destruir as obras do diabo, como diz o versículo 8,
A ação do pecado é insurgir-se contra a obra de Cristo. Ou seja, o objetivo do Satanás é de fato levar você a se colocar contra tudo aquilo que Jesus Cristo, Ele fez, e Ele faz, e Ele quer que você faça também. Esse é o objetivo dele, e você precisa estar atento a essa questão, para não se deixar seduzir por ele. Toda vez que um filho de Deus peca, está se levantando contra Cristo e mostrando que não entendeu, irmãos, que não entendeu, ou então não está dando ouvido para aquilo que Jesus está ensinando na sua palavra. E isso é algo que nós precisamos tratar na nossa vida, porque ser cristão não é só ser frequentador de templo. Ser cristão é ter compromisso com Cristo e com a sua obra. O pecado, ele é corrosivo, ele é danoso, ele é destrutivo. Se Cristo se manifestou para tirar os pecados, seria correto querer mantê-lo em nossas vidas? Se Jesus Cristo morreu na cruz, Ele deu a sua vida para nos libertar do pecado, será, queridos irmãos, se é certo manter o pecado na nossa vida? São coisas para nós refletirmos, e João, ele está questionando isso com aqueles irmãos. Precisamos trabalhar essas questões, irmãos. Se o pecado demonstrou, olha só, se o pecado, irmãos, demandou do Pai a entrega do seu Filho, e foi uma entrega para a morte na cruz, então será que nós devemos considerar o pecado como inócuo, como algo, sabe, que de fato é inofensivo, como algo que é incapaz de nos prejudicar? Não, irmãos, o pecado, ele é destrutivo, ele acaba com a vida daquele que o pratica. É por esse motivo que Jesus Cristo veio para destruir a ação do pecado na vida do homem, E é por esse motivo que você precisa abrir seu coração e deixar Jesus trabalhar no seu ser, mudando sua mente, seu coração, seu agir. E é exatamente isso que Ele quer fazer. Nós precisamos entender a grandeza da obra de Jesus Cristo, a obra de redenção. Nós não podemos viver, queridos irmãos, de qualquer forma. Nós precisamos entender que nós fomos salvos por Jesus Cristo para vivermos uma vida de santidade. Enquanto nós não entendermos, enquanto o cristão, ele não entender, ele não compreender o que significa abrir mão da vida de pecado para ver uma vida de santidade, ele nunca vai viver a vida cristã plena. É o que a palavra de Deus mostra. Uma outra coisa que o texto mostra aqui no versículo 6, irmãos, certo? Eu diria uma terceira razão aqui, né? Ou uma terceira ação aqui, ele vai mostrar sobre a razão do pecado. Veja só aqui o texto aqui. No versículo 6 ele diz: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando, o que diz o texto aí, irmãos? Olha só, não viu nem o conheceu, né? Certo? Então veja só, porque não é natural, irmãos, não é natural para aquele que foi regenerado, salvo por Jesus Cristo, continuar no pecado. O crente peca? Peca. O crente peca. O crente não vive uma vida de impecabilidade,
Mas o crente não vive mais escravo do pecado, escravizado pelo pecado. Não, ele agora vive uma vida de santidade. E toda vez que ele peca, ele se arrepende e muda de comportamento. É isso que a palavra de Deus está mostrando. É o que o texto diz: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Então logo a gente entende que para nós vivermos uma vida não mais subjugada ao pecado, nós temos que viver uma vida agora subjugada ao senhorio de Jesus, ao senhorio de Cristo. Não havendo pecado em Jesus, fica claro, Jesus e pecado são contrastes, é um contraste perfeito, irmãos. Por definição, Jesus e pecado jamais podem estar juntos. Disso resulta obrigatoriamente que todo aquele que permanece nele não deve mais viver pecando. Porque pecar, Jesus entende e perdoa, mas um crente viver de forma continuada na prática do pecado, aí tem uma coisa errada, irmãos. Tem uma coisa errada. Se a pessoa ela se converte a Jesus e o aceita como seu Senhor e seu Salvador, mas ela continua na prática do pecado, não houve salvação, irmãos. Não houve transformação. Tem algo errado. Porque Jesus nos salva para uma vida de pureza. O que foi que ele disse para Zaqueu? Não é? O que foi que ele falou para Zaqueu? Não é? Ele sempre fala para as pessoas: vai e não peques. Falou para a mulher adúltera, né? Reconheceu a mudança na vida de Zaqueu, quando ele decidiu dar a metade do que possuía para os pobres e restituir 4 vezes mais a alguém que porventura ele tivesse defraudado, né? E daí por diante, você vê tantos outros personagens que foram modificados, transformados pela graça de Deus, e a partir dali passaram a ter uma nova cosmovisão da vida cristã. É isso que Deus quer para nós. E é isso que você precisa parar para refletir e pensar: como é que está a minha vida após conhecer Jesus? Tenho mudado? Augusto Nicodemos, irmãos, ele diz o seguinte: o verdadeiro cristão permanece em Cristo como o galho da videira, e dela suga luz, vida, graça, santidade, sabedoria, força, alegria, paz e conforto. Tudo isso Jesus dá àquele que está ligado nele, que está enxertado nele. Ele dá tudo isso, meus queridos, tudo isso. O pecado surge do não permanecer em Cristo. É impossível permanecer em Cristo e no pecado ao mesmo tempo. É impossível permanecer naquele que é justo e praticar injustiça ao mesmo tempo. É impossível permanecer naquele que é puro e viver uma vida de impureza ao mesmo tempo. É impossível ter comunhão com aquele que é luz e viver nas trevas ao mesmo tempo. A visão de Cristo e o conhecimento de Cristo são incompatíveis com uma vida no pecado, irmãos. E é isso que nós precisamos refletir a cada dia. John Stott diz que se a natureza de Jesus é sem pecado, e se o propósito de seu aparecimento histórico era tirar o pecado, então todo aquele que permanece nele não vive pecando. Ao passo que, entretanto, todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Conhecer a Cristo, o Salvador, sem pecado, queridos irmãos,
e viver na prática do pecado é impossível. É exatamente isso, irmãos. Se nós somos convertidos, se nós somos cristãos, se nós nos rendemos aos pés de Jesus, se nós abraçamos a causa do Mestre, então nós precisamos viver segundo aquilo que nós abraçamos. Mesmo nesse mundo corrompido, pecaminoso, mau, certo? Nós precisamos viver nesse mundo, mas vivendo uma vida não pautada nos valores que o mundo impõe, mas pautada nos valores que Jesus Cristo nos ensina na sua palavra. É isso que Ele quer. Se Jesus quisesse que nós não pecássemos mais, ou não vivêssemos essa vida aqui, Ele já teria nos levado, mas Ele quer que nós vivamos aqui, mas quer que nós vivamos uma vida de santidade. Na sua oração sacerdotal, ele disse: Senhor, Pai, não os peço que Tu os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Sabe, queridos irmãos, para nós sermos livres do mal, para nós vivermos uma vida de santidade, protegido pelo Senhor, guardado pelo Senhor, nós temos que andar com Ele. Como é que eu quero a proteção de alguém e ando distante dessa pessoa que eu quero que me proteja? Como é que você há de proteger alguém que anda distante de você? É impossível, irmãos. É assim a nossa caminhada com Cristo. Você quer a proteção de Jesus? Você quer a companhia de Jesus? Você quer as bênçãos que Jesus Cristo dá? Você quer que Jesus supra suas necessidades? Ande com Ele. Abra seu coração e caminhe ao lado dEle. Seja instruído por Ele. E você verá que a vida será diferente. A vida será diferente. É isso que Ele quer, meus queridos. É isso que Ele quer. Então nós precisamos trabalhar isso. E em último lugar aqui, em quarto lugar aqui, irmãos, a vitória sobre o pecado. João fala sobre isso no versículo 5. Volte lá e veja lá. Sabeis também que se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Queridos irmãos, só aquele que é justo e puro, em quem não existe pecado, pode tirar os pecados. Só por meio do sangue de Jesus podemos ter vitória sobre este mundo. A vitória sobre o mundo, irmãos, não é obtida pelo conhecimento esotérico dos gnósticos, nem pelas experiências místicas dos falsos mestres, mas pela obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É por isso que João, ele fala de forma bem clara: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É uma questão de humilhar-se diante do Senhor e de reconhecer seu estado de pecaminosidade e deixar Deus trabalhar na vida, e deixar Deus trabalhar na conduta, no caráter. É assim que Deus, Ele faz. Então, meus queridos irmãos, o pecado não pode ser tirado pelo esforço humano. Não podemos livrar-nos, querendo desse mal, a não ser por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Só por Ele. Só por Ele. Só Jesus purifica o homem. O impuro não pode purificar-se a si mesmo. Somente o sangue de Jesus Cristo é que purifica o homem de seus pecados e o habilita para viver uma vida de santidade. Meu querido irmão, como você tem vivido a vida cristã? Como você tem olhado para o sacrifício de Jesus em prol da sua vida? Como você tem encarado esse compromisso? Como você tem honrado a sua palavra diante do Senhor Jesus Cristo? Eu sei que não é fácil, irmãos.
Eu sei que viver nesse mundo tão caótico, nesse mundo tão conturbado, nesse mundo tão cheio de malícias, de maldade, de pecaminosidade, eu sei que não é fácil. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que quando a gente anda na companhia de Jesus, nós andamos seguro. O grande problema é que nós temos tido dificuldades para andar com Jesus, porque Jesus não faz o que nós gostaríamos de fazer. E por esse motivo nós tentamos, alijá-lo da nossa comunhão. Preferimos andar sozinho e deixá-lo ele de lado, E deixá-lo de lado. Precisamos estar atentos a isso, irmãos. Se você quer as bênçãos, se submeta, porque o pecado, ele é danoso, e ele pode, de fato, desviar os propósitos da sua vida de novo. Pecado, ele é assim. É por esse motivo que Jesus Cristo, ele veio e deu a sua vida para destruir o pecado, para destruir as obras do diabo. Eu quero, querido, lançar um desafio para você nessa noite. Eu sei que a vida, ela é complicada, e ela é difícil, mas com Jesus tudo é mais fácil. Às vezes a gente perde Jesus de vista, e isso não acontecerá hoje ou amanhã, isso sempre vai acontecer, irmão. Desde que quando Cristo desenvolveu o seu ministério, isso aconteceu na vida de Pedro, na vida de muitos discípulos. Por que não há de acontecer na vida de outra pessoa? A distração, não é isso? A distração leva a pessoa a sofrer consequências desastrosas, não é? Lembra de Pedro? Quando foi ter com Jesus sobre as águas, quando ele começou a ver, quando ele começou a olhar para os lados, quando começou a ver as dificuldades, quando começou a perceber a tempestade, o vento, a fúria do mar, e ele perdeu Jesus de foco, ele começou a naufragar, a afundar. Isso é comum acontecer, mas eu quero dizer para você que Jesus está pronto para estender as mãos e levantar novamente. Eu não sei como anda a sua vida, eu não sei o que o pecado tem feito na sua vida, mas eu quero dizer para você que eu sei o que Jesus pode fazer na vida daquele que se humilha diante dele, e muda, transforma o coração e a alma. E se você reconhece que precisa da ajuda de Jesus, e que você precisa fortalecer seus laços com Ele, você pode dedicar a sua vida e pedir ao Senhor que te ajude a sair dessa situação, para que você se torne forte e lute contra essa natureza que muitas vezes quer lhe consumir, quer lhe derrubar. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Quero colocar diante do Senhor a sua vida. E se você sente que você precisa estar mais perto do Senhor, se você reconhece que tem fracassado nessa caminhada, e que muitas vezes você tem ignorado aquilo que Jesus Cristo tem te orientado, hoje, querido irmão, é a oportunidade para você rever isso e mudar de atitude, de comportamento, assumindo compromisso com Jesus e viver uma vida de santidade, longe do pecado. Há alguém no nosso meio que quer dedicar a sua vida ao Senhor, quer que nós oremos por você, pela sua vida? Essa é uma oportunidade. Quero orar por você, pedindo a bênção do Senhor e me colocando a sua ajuda também para lhe fortalecer nessa sua caminhada, aconselhando, orientando, se essa for a necessidade. Alguém que nesse momento quer se colocar diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu quero estar mais perto de Ti,
quero ser um instrumento nas tuas mãos, eu quero fazer a tua vontade, eu quero lutar contra o mal, o pecado, aquilo que consome, aquilo que destrói, porque eu quero viver mais perto do Senhor. Alguém? Vamos orar? Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai,